Boa noite, meus irmãos e amigos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Dando sequência ao tema Como ser igreja em tempos de crise, veremos hoje o subtema A crise da alegria, baseado no Salmo 16. Para tanto, peço que abram suas Bíblias para o Salmo 16, onde farei a leitura. Este é o segundo de 6 salmos denominados cânticos de confiança, nos quais expressa a certeza iminente da ajuda de Deus. São eles o Salmo 11, 16, 23, 27, 62 e 131. Leiamos o Salmo 16. Diz assim: hino de Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Oremos. Santo e amado Deus, nosso Pai, te louvamos por tua palavra, pelo privilégio que temos vindo de ti, de podermos acessar, de poder ouvir os teus ensinos, a tua instrução para a nossa vida. Rogo que me ajude a transmitir a tua palavra aos ouvintes, aos irmãos, aos amigos, e que o Senhor esteja abençoando cada um no seu coração a tua palavra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o Senhor Deus escolheu Davi para reinar em Israel. E sobre ele disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Atos 13, 22. Porém, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi não estava imune a crises. Na maioria dos salmos escritos por Davi, podemos observar evidências de várias crises que Davi passou. Assim como neste Salmo 16, evidências de uma crise, parece que uma doença. As crises na vida do crente podem ser permitidas por Deus. E quando assim se dá, é para nosso crescimento espiritual. Mas na maioria dos casos, são crises criadas por nós. Como no caso de Davi, seu adultério com Batseba, seguido a morte de Urias, depois nascimento da criança. Estas foram certamente crises construídas por Davi. E talvez isso ajude você a identificar suas crises de alegria hoje. Crise de alegria no lar, crise de alegria na família, no casamento, nos relacionamentos com os amigos, com os irmãos em Cristo, principalmente
com Deus. Contudo, eu lhe afirmo, amado, que se creres, a palavra de Deus diz que a nossa crise ela não perdurará para sempre. Porque nossa alegria vem do Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais. Eis que a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, versículo 10. Para os que creem em Jesus, a promessa é de alegria eterna. Isaías 35, 10 diz: pois ele coroará vossas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Queridos, imitemos os irmãos Paulo e Silas, quando estavam presos, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Isso, no Salmo 16, 25. Recordemos da promessa, amados, em Salmo 35, 30, versículo 5. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ore, cante com alegria, cante com fervor, tenha confiança no tempo presente e, sobretudo, mantenha a sua alegria e a esperança no porvir, nas promessas do Senhor. Lembre-se das palavras de Tiago, meu irmão. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseveremos, pois, com alegria no Senhor. Sejamos fortes como o rei Davi. Ele nunca se entregou, em tudo foi vencedor. Vejamos neste salmo 3 pontos, 3 atitudes que Davi buscou para vencer sua crise. A primeira foi que ele buscou a proteção em Deus, versículo 1 e 2. Ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. É nítido que Davi sentia necessidade de proteção. Tal qual uma criança de colo, ou como a menina dos olhos, Salmos 17:8, ou os pintinhos debaixo das asas de sua mãe. Por isso ele invoca ao Senhor o seu socorro. A crise parecia persistente, amados. É triste observar os crentes de hoje que parecem não ter crise espiritual, ou talvez seja o caso de ausência de espiritualidade, não sei, mas não tem carência de proteção de Deus como Davi e tantos outros. Mesmo sendo nossas crises reais, os inimigos sussurrando em nossos ouvidos constantemente, relembrando nossas culpas e nos levando a uma crise após outra, eu temo que muitos estejam desprezando o verso 3 e praticando o verso 4 hoje.
Façamos estas palavras as nossas, amados. Verso 3, exclame em alta voz: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Lembremos das palavras do Senhor Jesus em João 11, 25. Sem mim nada podeis fazer. Quem pode, pergunto, quem pode ser a nossa herança, senão aquele que nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus, de João 1,12. Somos herdeiros, amados, herdeiros com Cristo. Somos os seus santos notáveis aqui na terra, no verso 3, conforme menciona Davi. Lembre-se que a crise pode levar-nos à tentação de buscar outros deuses que não o Senhor somente. Isto poderá levá-lo a uma maior crise, desviar-se e apostatar da fé, como indica o versículo 4. Amados, no versículo 2, 5 e 6, quero mostrar 3 expressões abençoadoras de Davi. Davi alegrou-se esplendidamente ao contemplar a herança do Senhor, a herança de Deus. Ele diz no verso 2, outro bem não possuo, senão a ti somente. No verso 5, ele diz, o Senhor é a proteção, ou melhor, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. E no verso 6, ele diz, tu és o arrimo da minha sorte. É muito linda a minha herança. São palavras que certamente nos trazem confiança, esperança, segurança no Senhor. A segunda atitude de Davi, versos de 7 a 8, ele expressa gratidão pela presença e pela instrução do Senhor. Em vez de pôr-se a murmurar, reclamar da crise ou das crises, ele olha para os benefícios que pode desfrutar na presença santa de Deus. Os conselhos do Senhor. Graças a Deus que tenho o seu conselho. Até de noite o meu coração me ensina. Versículo 7. Em segundo lugar, a presença constante do Senhor. Verso 8. Diz Davi, o Senhor tem-o sempre na minha presença. O que para alguns, essa presença do Senhor, esse sentimento da presença do Senhor, parece mais incômodo. Parece que a ideia da presença de Deus na vida de alguns, ao invés de regozijo, é incômodo em suas vidas. Sentem-se privados de liberdade. Mas isso é porque essa geração é ensinada assim, a não ter limites para esta vida, pois é proibido repreender e disciplinar a criança. Mas aqui Davi vai além. E ele detalha com prazer essa presença do Senhor consigo. Observe ainda no verso 8, ele diz, estando ele na minha direita. No Salmo 109, 31, é repetido essa mesma expressão, essa mesma frase. E essa expressão indica
um lugar reservado para o rei, o assento de maior honra ao lado de Deus, ou ao lado do rei. Isto se deveu a Jesus após a sua ressurreição. Foi exaltado ao lugar de honra à destra de Deus no céu. Em Marcos capítulo 12, versículo 35 e 37. Tendo Deus à sua direita, isso leva Davi a uma confiança inabalável, como vemos a expressão, não serei abalado. Isso denota segurança até mesmo nas situações externas. Esta promessa está no Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E finalmente, meus amados, essa confiança em Deus levou Davi a enxergar o ponto principal, o ponto que restaurou sua alegria. Foi o vislumbre da esperança que trouxe então a alegria na esperança. Versículos 9 a 11. Alegra-se, pois, o meu coração. Uma expressão que aqui é de constância, ou seja, constantemente ele estava na presença de Deus. Então, ele tinha alegria, ele tinha prazer, felicidade, espírito alegre. O exemplo de Cristo que teve a alegria restaurada em Lucas 15, 5, quando encontrou a ovelha perdida. Essa alegria, amados, em segundo lugar, traz regozijo espiritual. Diz o rei Davi, o meu espírito se regozija. Isto é, ele sente um intenso prazer espiritual, como é dito em 1 Pedro 1:8. Alegria indizível e cheia de glória. Não é como a alegria terrena, que é falsa e passageira, como disse Jó no capítulo 20, e versículo 5. A alegria dos ímpios dura apenas um momento. Em terceiro lugar, essa confiança traz segurança, conforto, até mesmo para o nosso corpo físico. Ele diz, até o meu corpo repousará seguro. No Salmo 4:8, uma expressão também, ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A alegria do mundo, amados, os prazeres, deixa ressaca, prejuízo financeiro, mas a fervorosa alegria espiritual, ao contrário, traz conforto, traz esperança, traz proteção até ao nosso corpo físico. Em quarto lugar, a confiança o faz ver os caminhos da vida, sobretudo contemplar as coisas lá do alto. Que a presença de Deus há plenitude de alegria, e na tua destra, isto é, no lugar de honra reservado para os fiéis, ele viu
delícias perpetuamente. Meus irmãos, que possamos nos alegrar, que possamos nos fortalecer nas promessas do Senhor, porque nesta confiança, nesta esperança, nesta alegria, nós podemos ver finalmente quão bom e agradável é buscar a presença de Deus. Isto permitia que Davi dormisse tranquilamente e cheio de confiança, mesmo com seus muitos problemas, que não eram poucos. Sua alegria foi restaurada, seu coração estava cheio de bênçãos, bênçãos espirituais. Deixe-me perguntar, reflita agora, amado. E você? Está confiando no Senhor? Como está seu coração? Aquele que confia em Deus durante o dia pode depender da proteção divina durante a noite. Quem tem fé, quando as coisas vão bem, verá que essa fé é uma fortaleza na hora da crise e da dificuldade. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai, por este tempo, pela oportunidade que o Senhor me deu de compartilhar a Tua palavra nesta noite. Nos abençoa, abençoa cada ouvinte e que esta palavra conforte e fortaleça o coração de cada um. Oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, que Deus abençoe.